mais complicado. Ó, vamos lá então. Bom dia para vocês, né? Oficialmente estamos começando aqui nossa última temática do ano, né? Trabalhamos já a avaliação externa, agora a gente vai ver a avaliação interna, né? É, bem, apesar de ser, né, a temática é a mesma avaliação, tem bastante diferença, né, da interna e da externa. Então, 21º encontro formativo, referência docente 5, tema 7, a avaliação interna. Aqui a gente tem, então, aquele vamos combinar, né, que a gente sempre fala, participação ativa nas atividades, foco no tema, participação com a câmera aberta, né? Se tiver algum problema, só vocês me avisarem, porque principalmente quando o tempo tá assim, às vezes a internet não pega direito, se a câmera fica aberta, a Meet para, né? Trava, tem bastante coisinha. Quando tá na escola também, né, gente? Na escola, então, é mais complicado ainda, tá? Aí vocês só avisam. E a gestão do tempo durante a fala. A agenda, introdução e acolhimento, 10 minutos. A apresentação do tema, 40 minutos. Conhecendo as rubricas, 25 minutos. E os encaminhamentos finais. Aí aqui tem o calendário, ó, esse calendário aqui que eu ia comentar com vocês aqui que eu estava observando. Então ele vai lá de agosto até o finalzinho, né, ali começo de dezembro. Hoje a gente vai fazer então. Opa, eu ia clicar nele. A avaliação interna, esse aqui que é a apresentação, né? Que é de 3 a 7, o nosso começa hoje, que é segunda-feira. Aí na semana que vem a gente faz aquela planejamento, né? Encontro de planejamento. Aí na terceira semana ali, aquela nossa semana para o feedback, né? Para a gente fazer as práticas e o feedback. E a socialização nossa é dia 1º de dezembro. A segunda-feira, 1º de dezembro. Então, a partir daí, né, a gente fica mais tranquilo para fazer tudo que tem para encerrar o ano letivo, né? Bastante coisinha. Então, falta aqui só essa temática para a gente finalizar. Os nossos objetivos hoje: apresentar a temática 7, que é a avaliação interna, diferenciar a avaliação diagnóstica formativa e somativa, conhecer a referência docente 5, o critério de observação e as rubricas. Aqui no acolhimento aqui. Vamos voltar um pouquinho, né? Tem duas questões no acolhimento, uma relacionada à nossa vivência, né, e outra à nossa prática. Ali tem a professora, né, bem irada, gritando ali, né? Vocês vão ver só. A prova terá 20 questões. Será com consulta entre você e Deus. E digo mais, não farei revisão de conteúdos. E se tentar colar, ai, 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 vou reprovar com gosto. Ai, gente, quem nunca? Quem nunca ouviu e quem nunca falou, né? Algumas dessas situações, assim, me fez lembrar uma que é muito clássica, quando a gente leva para fazer alguma coisa fora da sala. Ó, a gente vai voltar para a sala, né? Aí vai nada, a gente tá doido para fazer aquela atividade, às vezes é necessária, né? Às vezes é um filme, alguma coisa assim que vai dar um tempinho, né? Meu Deus do céu. Então a gente é cheio das ameaças, né? Então aqui tem uma questão, ó. Professor, professora, você já teve uma professora ou professor que agia assim em seu tempo de escola? Quem teve alguém assim, né, que fazia isso? Vocês já tiveram? Quem teve, pode falar. Carlos teve. Teve, Carlos. Eu estudei na escola agrícola aqui em Toledo, quando eu vim do Rio Grande do Sul, e a escola agrícola era tipo regime militar, né? Inclusive dos professores, né? Porque os professores faziam agressão física, puxaram meu cabelo, fizeram coisas assim. Isso é absurdo. E era muito comum. Era muito comum a agressão, a violência simbólica e física, muitas vezes também, para impor a ordem, a disciplina, essa história. A nossa região aqui do Oeste é muito conservadora, né?
É. Você chuta uma pedra, sai 50 bolsonaristas de baixo. Nossa, gente, aqui já é difícil. Aí eu creio que seja extremamente, né? E quanto mais para o sul, pior, né? A gente vai tendo mais dificuldade. Ontem eu ia fazer uma postagem de Instagram, pensei 1000 vezes e não fiz por causa disso. Falei, nossa, vai começar uma guerra, deixa pra lá, deixa o domingo seguir em paz, porque, né, exatamente o que você falou é assim. Mas você morava no colégio agrícola? Opa, eu cheguei a ficar um ano. Eu estudei 4 anos, né? Da quinta até na época era oitava série, né? Não eram 5 anos. Eu cheguei a ficar um ano morando, né? Indo na segunda-feira e voltando na sexta. Só que era muito violento. Era muito violento. De verdade mesmo, as pessoas eram agressivas, assim, era um troço absurdo. E aí, Eu na época eu tinha 11, 12 anos, aí a minha mãe me tirou de lá. Mas foi um trauma que ficou por um bom tempo, viu? Nossa, eu recebi um aluno, ainda não vi ele, mas eu ouvi dizer, né? A gente teve um aluno agora que foi transferido, diz que foi expulso de um colégio agrícola. Meu Deus, pra ser expulso da escola agrícola, o cara tem que ser brabo, viu? Na minha época, pelo menos, não sei agora, né? Eu não sei como é que tá agora. Falei, vamos ver quem que é a figura. Mas foi isso. Quem mais teve? Alguém mais teve esse tipo de. Não? Eu não tive assim, né, da forma exagerada, mas eu tinha uma professora que fazia essas ameaças. Tipo assim, que a prova ia ser extensa. Professora de português, lembro muito dela. Que a prova ia ser, né, que ela ia colocar tudo, que seria tipo, né, 20 páginas do livro, né? Era bem, eu lembro que era na quinta série, que hoje é o sexto, né? Era bem complicado. Os demais eu puxando pela memória, parece que eram mais tranquilos. Eu tive uma professora na universidade que deu muito trabalho. Chegaram aí reclamar dela, porque ela era assim, ela dava um texto por aula e ela sorteava quem ia debater aquele texto. E a gente não tinha tempo de ler, né? O tempo todo, tipo, para toda a aula dela era de agrária, ciências agrárias, a disciplina de agrária dentro da geografia. Meu, não dava, né? Aí quando chegava a sua vez e você tinha que debater aquilo, você não sabia o que era, aí começou a dar confusão, né? Aí foi parar todo mundo colegiado para reclamar. Aí ela parou com a prática, né? Na universidade acaba que consegue discutir melhor isso, né? Mas quando a gente é criança, adolescente, é mais complicado, né? Mas para o professor chegar nessa situação igual essa professora que a gente viu aqui, né? Fazendo essas ameaças, porque às vezes a gente tem uma aula ou outra mais complicada, né? Mais difícil, mais cheia de, né? Não é sempre, mas quando acontece a gente fica irritado. E nós, né? Aí vem para nós. Você já agiu deste modo em períodos avaliativos? Ou a gente não perde tanto a cabeça assim? Alguém já agiu dessa forma? Perde sim, prof. Claro que perde. A gente fala, ó, se vocês não ficar quietos, eu não vou fazer questão da alternativa. É tudo descritiva. Vamos lá. Ah, eles gostam, né? Vai ser de X? Não! Não! Geralmente a gente faz, né? Metade de descritiva e metade de X. Alternativa. Uhum. E daí, quando eles começam a incomodar, você diz, né? Olha, não vou mais fazer, vocês vão ver. Já aconteceu de eu fazer ameaça, chegar noutra aula, Mas não faz normal, né? E aí eles falaram assim, você não ia fazer tal coisa? Oh, meu Deus. Exatamente. Aí você diz assim, não, lembra que daí faltavam uns minutinhos, vocês colaboraram, então a professora percebeu que vocês ajudaram a prof. Às vezes eu falo, não tive tempo, na próxima eu vou fazer aquilo, até eles esquecerem, né? Ai, ai. Mas é assim mesmo, gente. A questão ela é mais. É uma dinâmica, né? A sala de aula, ela não tem sempre a mesma dinâmica. Quando a gente, né? Vamos pegar assim, trabalho. Trabalha lá o mês inteiro, tem uma reunião um mês. Igual a gente, né? Conselho de classe, por exemplo. Você já sabe exatamente quem é que vai ser aquele professor mais, né? Mais ácido, quem é que vai ser aquela pessoa que não, nem vai, quem é que vai, né? Enfim.
Na sala de aula é diferente, né? Cada temática, cada conteúdo, cada sala é de uma forma diferente e às vezes a gente acaba também se estressando, né? Somos humanos. A avaliação costuma ser o ponto de chegada, e se ela fosse também o ponto de partida e o caminho? Neste encontro, vamos explorar como a avaliação pode ser uma aliada no dia a dia, fornecendo insights valiosos desde o início e durante todo o processo de ensino. Vamos refletir sobre como incorporar práticas avaliativas que iluminam a aprendizagem e não que sirvam apenas para medi-la no final ou para punir os alunos. Eu acredito assim, tem mudado bastante a avaliação, né? Mas a gente ainda tem escolas que acaba fazendo uma regra para avaliação, né? Às vezes você é obrigado a dar uma prova que vale 40. Às vezes você tem que fazer, vai ter um simulado, é obrigado todo mundo a mandar questão para aquele simulado, porque vai fazer daquele jeito, né? Cada escola tem uma realidade, mas está mudando bastante, né? A ideia é a avaliação ser contínua, ela ser mais aquela avaliação formativa do que a avaliação somativa. Formativa ter mais importância, né? O que é a avaliação interna? É aquela realizada pelo professor em sala de aula, busca verificar a aprendizagem do estudante. É determinada em conformidade com a proposta pedagógica curricular e o plano de trabalho docente. Quando nós fizemos a externa, nós vimos que é uma avaliação que a escola acaba fazendo para mostrar esse resultado, né? Mais para as nossas instituições, para mostrar para o governo, para mostrar para a mantenedora, né? Como é que é essa prova, igual a que a gente teve aí, o SAEB, né? Já a interna é a gente com os alunos, né? E ela vai servir para lá no final do ano mostrar se vai ser oportuno, né? Passar de ano, não vai, se vai, né, reter. Isso a gente faz em conformidade com essa proposta pedagógica e com o plano de trabalho. A avaliação é algo inerente à própria prática humana. Na atividade educativa, ela ganha relevância especial, porque é aí que se consubstanciam as potencialidades de atualização histórico-cultural do ser humano, pela qual se forjam as personalidades dos indivíduos, dando condições para a sua atuação cada vez mais efetiva como sujeitos, para o 2003, né? A avaliação ela é contínua na vida da gente, mas é ali na escola que ela é colocada em xeque, né? A avaliação, ela acaba determinando, muitas vezes, o futuro desses alunos, né? As diferentes finalidades de uma avaliação. Por meio das avaliações internas, é possível identificar pontos de atenção e pontos de avanço em relação ao processo de ensino e aprendizagem. Abaixo elencamos alguns deles. Então, vamos lá. Dificuldades e distúrbios de aprendizagem, distanciamento entre metodologia e a avaliação aplicada pelo professor, inconsistência entre critérios avaliativos e instrumentos de avaliação aplicados, acompanhamento dos avanços na aprendizagem e fluxo dos estudantes e turmas, disparidade entre currículo formal prescrito e avaliação aplicada. De uma certa forma, né, a gente ainda tem muita coisa a arrumar, digamos assim, né, no RCO. De uma certa forma, isso também vem diminuindo, porque hoje a gente tem um norte. A gente faz as nossas adaptações, é possível, a gente pode mexer, né? Esse conteúdo aqui começou com uma, né? Começou de um jeito que os alunos não vão entender. Isso aqui eu não vou dar agora, porque eles não têm isso aqui, eu vou dar mais para o fim do ano. Isso aqui eu vou trocar. Não vou dar esses slides, não vou acompanhar. Vou fazer o conteúdo, mas de uma outra forma, do meu jeito, né? Isso tudo a gente pode fazer, né? Principalmente, gente, a questão aqui, quando a gente sai muito do que é para fazer,
nós vamos ter mais problemas naquela avaliação externa, né? Porque a avaliação externa, igual o SAEB, Prova Paraná, né? Essas do Enem, acaba que coisas que às vezes vai ter lá, se a gente distanciar muito, a gente não consegue passar para eles o conteúdo que precisava ter, né? O que eles vão necessitar para lá. Então, a gente consegue identificar dentro das nossas avaliações internas as dificuldades e os distúrbios. Quem nunca, né? Pegou uma atividade e falou assim: meu Deus, o que ele respondeu aqui, né? Ou pega, às vezes, uma atividade, igual a gente fala, objetiva, fez tudo objetivo para ser um negócio mais simples para eles, e mesmo assim não acontece, né? Mesmo assim, tem gente que consegue errar tudo, né? O distanciamento entre a metodologia e a avaliação aplicada pelo professor, né? Então, precisa ser coerente. Quando a gente não tiver alguma coisa ali na prova, já está pronta a prova, mas você não acabou o conteúdo, não deu tempo de acabar, tem questão ali que não vai, eles não vão conseguir fazer, é melhor anular, né? Tira ali. Normalmente as nossas avaliações, quem dão são a gente mesmo, né? A gente que aplica. Então, normalmente, inconsistência entre critérios avaliativos e instrumentos de avaliação aplicado. Às vezes, o que você espera de objetivo, aquele instrumento não é adequado para aquilo, né? Acompanhamento dos avanços na aprendizagem e fluxo dos estudantes e turmas, aqui acaba sendo, acho que o principal objetivo dentro da escola, né? Se vai, não vai, a gente vê isso no conselho muitas vezes, né? Olha, a nota não foi adequada, mas acredito que consegue, né? Ficou lá abaixo da média, mas eu acredito que para o ano que vem, os conteúdos que a gente vai ter, consegue acompanhar. Ou não consegue, né? Precisa reter mais um pouco. Já vimos casos de pais, né, quererem reter os filhos já. Agora, principalmente com esses anos que se passaram da pandemia, teve muito caso, né, da escola aprovar e ter pai falando, não, pelo amor de Deus, não, ele precisa de mais, né, mais pré-requisito para acompanhar e assim por diante, né? Então, a avaliação ela é muito importante. Então, vamos lá para os tipos, né? A avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica se realiza no início de um curso ou unidade de ensino, com a finalidade de verificar a presença ou ausência de pré-requisitos de aprendizagem, bem como o domínio de objetivos previstos para o início do novo processo. Ela tem caráter preventivo e busca obter um mapa de situação de entrada dos alunos. Ela acontece muito naquele momento que a gente fala de nivelamento, né? Toda início de trimestre a gente tem ali um tempinho, a gente tem ali um período para fazer esse nivelamento, né? Cada professor, bom, pelo menos assim, as escolas que eu trabalho, cada professor faz o seu instrumento, cada professor faz a forma que ele acha que é melhor, né? Não tem muita intervenção da escola, não, né? Mas acredito que em algumas deva ter um instrumento já, né, preparado para isso, mas a avaliação diagnóstica ela serve para isso. Então, algumas possibilidades: diálogo dirigido ou roda de conversa, propor uma conversa aberta ou com questões específicas sobre o tema que será estudado. Isso eu acho que a gente faz bastante, né? Você vai começar um conteúdo, você quer saber o que o aluno sabe sobre aquilo, você vai jogando perguntas. Né? Alguns respondem muita coisa, alguns ficam mais quietinho, mas às vezes você cutuca, né? E fulano, e você? Às vezes ele só é aquele aluno que não gosta de falar, né? Que não gosta muito de se expor. E às vezes você percebe que não tem nada a ver também, não consegue, não sabe, não adquiriu ali pré-requisito para aquilo. Então eu gosto, diálogo dirigido, assim, roda de conversa, é bem interessante. Produção inicial. Solicitar que os alunos produzam algo relacionado ao novo tema. Pode ser um desenho, uma pequena redação, um mapa mental, etc. Lista de verificação. Criar uma lista de habilidades ou comportamentos que são fundamentais para a nova unidade. Durante as primeiras atividades, o professor observa e marca itens. Essa eu nunca fiz, mas achei interessante. Questionário de autoavaliação. Elaborar um questionário simples com perguntas como: sobre esse assunto, eu me considero, nunca estudei, já ouvi falar,
mas não me lembro, né? Lá no Formadores tem um questionário muito parecido com isso, né? Que fala assim, ó, tal metodologia, já ouvi, não conheço, conheço, já usei, sou expert nisso, né? Então é interessante também, questionário de autoavaliação. E é legal também, eles não se expõem, né? Cada um faz o seu e só a gente fica sabendo ali o nível. Análise de produções anteriores. Revisar de forma sistemática atividades, provas ou cadernos do aluno de anos anteriores que tenham relação com os novos conteúdos. Deve ser mais, talvez mais prático, né? Caber mais no ensino fundamental 1, talvez, essa análise de produção anteriores, né? Geralmente eles fazem portfólio, guarda as atividades, o professor não só na sala, né? Porque no fundamental é um pouquinho mais complicado, a menos que você vá ver do trimestre anterior, né? Que geralmente muda de professor todo ano. Além destas possibilidades, você também pode utilizar resultados das avaliações externas, como é o caso da Prova Paraná, que oferece um diagnóstico da sua turma. Ainda no Saiba Mais, tem um infográfico indicando outras possibilidades. Depois eu vou deixar o Saiba Mais para vocês, tem bastante coisinha legal. Ó. A avaliação formativa. Então vamos lá para a avaliação como ela é. A avaliação formativa é a do dia a dia, gente. É o nosso acompanhamento, né? A avaliação formativa ou de regulação ocorre durante todo o processo de ensino e aprendizagem. Sua função é fornecer informações contínuas ao professor e ao aluno sobre os progressos realizados e as dificuldades encontradas, para que se possa intervir e corrigir o rumo imediatamente, garantindo a efetiva aprendizagem. Ali a gente tem ali definição de critérios, acompanhamento e monitoramento, oportunidade para melhorias e a devolutiva. A avaliação formativa é assim, as atividades que a gente dá diariamente, o caderno, né? As questões, né? O debate, o acompanhamento do dia a dia. A avaliação formativa, normalmente, ela não gera, né, uma nota específica. Ou pode gerar. Tem professores que gostam de fazer o chamado conceito, né? 20 pontos aqui de conceito. 20 pontos ou 10 pontos para quem participa da aula, para quem responde as questões, para quem, né? Às vezes caderno, tem gente que faz isso também, né? O caderno é um acompanhamento, gosta, faz bastante coisa no caderno e depois olha esse caderno, né? Pega uma nota ali, porque a gente sabe, a gente não é mais o tipo de professor que escreve o tempo todo no quadro. Mas às vezes, pouca coisa que a gente coloca, eles não querem. Né? Fala, não, tem que ter aí no caderno, ó, vamos, que uma hora você vai precisar, vai fazer consulta, né? Então, ali a gente tem o portfólio, coleção organizada de produções do aluno ao longo de um período, rascunhos, textos, projetos, autorreflexão, né? O foco é no processo, não apenas no produto final. Portfólio, ele é muito usado por professores do Fundamental, né? Principalmente do Fundamental 1, e tem uma evolução ali no portfólio do que o aluno vai fazendo, vai conseguindo desenvolver, né? É bem interessante. Na escola, né, para nós assim é mais complicadinho, porque não tem onde guardar, né? Seria legal ter ali um armário para portfólio, cada um ter o espaço do seu, né? Mas é uma avaliação formativa muito interessante, porque ela vai registrando o processo, né? Então, tudo que vai sendo feito vai sendo organizado ali dentro dessa pasta. Ticket de saída. No final da aula, pedir que os alunos respondam em um pequeno papel a uma pergunta-chave. Exemplo: qual foi a ideia mais importante de hoje? Que dúvida ainda ficou? Eu não sabia que chamava ticket de saída, mas às vezes a gente faz isso, né? Ó, agora pega uma folha e escreve aí o que mais foi interessante, o que você gostou, o que você não entendeu, quais são isso, como é que é. Às vezes eu faço, né? Acredito que vocês também já devam ter feito em algum momento, né? O professor que estava na nossa reunião diz que faz com post-it. Eles que distribuem para os alunos, aí os alunos escrevem
E aí eles têm lá, né, um mural atrás da porta, ele pede para os alunos colarem antes da aula terminar e ele dá uma revisada nos post-it lá para ver né, como é que foi. É interessante, né? Fica tudo colorido, fica mais. Eles gostam, né? Então chama ticket de saída. Então, e aí tem uma ideia também, né, do que foi assimilado. Atividades com rubricas. Fornecer aos alunos, antes de uma tarefa, uma rubrica, grade de critérios, que detalha os níveis de qualidade esperados para cada aspecto do trabalho. Mais ou menos igual a gente faz aqui, né? Nunca testei. É uma ideia, né? Dizer para eles o que a gente quer dentro daquela atividade. Alguns farão, né? Mas acho bem mais complexo. E aí vamos para outra forma de avaliação, a nossa avaliação somativa. A avaliação somativa assume caráter de conclusão, de balanço final de resultados. É a modalidade que responde a exigências legais e administrativas dos sistemas de ensino, no sentido de atestar níveis de aproveitamento escolar para efeitos de certificação, né? Exatamente aquela avaliação, o resultado, né, de avaliação lá no fim do ano. Exatamente o que eles ficam no nosso pé. Professor, já deu 60, né? Ai, professora, vai para o conselho, quem é que aprova, quem é que não aprova, como é que faz, né? Então, esse desespero lá é essa nota de final de ano, que é isso que vai dar a certificação. Vai para o ano seguinte, não, né? E como é que a gente faz, então, a somativa? Prova escrita formal, instrumento com questões de diferentes tipos, objetivas, dissertativas, problemas, que cobrem os conteúdos e habilidades centrais trabalhados no período. A apresentação oral ou seminário final, o aluno ou o grupo prepara e apresenta um trabalho sobre um tema do programa para a turma e para o professor, sendo avaliado por critérios pré-estabelecidos. Projeto prático protótipo. Desenvolvimento de um produto concreto, uma maquete, um app, um experimento científico, uma campanha publicitária, que demonstre a aplicação prática dos conhecimentos. Simulado ou prova de múltiplas etapas. Uma avaliação mais longa, que simula exames externos, ou é dividida em sessões, que cobram diferentes eixos do conteúdo de forma cumulativa. Aqui é mais tranquilo, né? Acho que nós já fazemos, são coisas tipos, né, de atividade que a gente faz para ali para somativa para gerar uma nota. A prova escrita formal, clássica, acho que é a mais clássica de todas, né? Independente de como a gente construa ela, a ideia é o aluno devolver ali com a identificação dele, a gente faz a correção e tem ali uma nota, né? A apresentação oral, o seminário é mais complexo, né? Eu até acredito que a seminário tenha também um viés formativo, além do somativo, né? Se aprende muito com o seminário, gente, né? Eu acredito assim, tem seminários que os meus alunos fizeram, e tem seminários que eu fazia lá, né, na nossa época de escola, que lembro muito bem, conteúdo, como é que era, como é que foi, né? Eu me lembro que primeira turma que eu tive, que eu dei um seminário, foi uma turma de terceiro ano, e eu me lembro que os alunos fizeram uma apresentação maravilhosa, e aí no final eles me entregaram, é engraçado, né? Hoje não tem mais, né? Não faz mais. O CD com a apresentação toda a pesquisa que eles fizeram, bem bonitinho, assim, até com o Globo, né? Eles imprimiram lá, eu falei, gente, esses alunos estão muito bons nisso, né? Então tem algumas coisas, e imagina o tempo que demora para fazer, né? As reuniões entre eles, as discussões, acaba sendo somativo e formativo também, né? O projeto prático protótipo com as novas disciplinas, né? Que a gente tem muito disso, né? Eu vejo muito isso lá no empreendedorismo,
na questão lá, né, no Química 2, na geopolítica, que são essas disciplinas na robótica, né? Tem bastante disso, de desenvolver alguma coisa, né? E o simulado ou prova de múltipla etapa. Há algum tempo já que a gente não faz simuladão na escola, mas a gente já teve que fazer simulado, semana de prova, pega e faz aquela semana inteira, né, de simulado de todas as disciplinas e tudo mais, um pouquinho mais massacrante, assim, para o aluno, né? Mas é uma forma também de avaliação somativa. Então, a gente tem as duas. Entre os objetivos de aprendizagem e os critérios avaliativos. Itens essenciais do que os estudantes devem saber e compreender, bem como o que devem ser capazes de fazer em determinado nível de aprendizagem. Isso é o objetivo de aprendizagem, né? Então, o que ele precisa ter assimilado no final de todo esse processo, né? Qual que é a capacidade que ele tem que ter desenvolvido, o que ele tem que ter entendido no final de todo esse processo. Indicações claras acerca do que é importante aprender e, consequentemente, pode-se avaliar através de uma ou mais tarefas, que são os critérios de avaliação. E ali, permite ao professor colher informações voltadas à identificação das aprendizagens em sala de aula, bem como na tomada de decisões sobre os caminhos a serem seguidos, os instrumentos avaliativos, né? Esses 3 itens aqui, então eu quero saber, o meu aluno precisa chegar, né, nesse conteúdo, ele precisa me devolver essa habilidade, né? Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer isso através de um instrumento avaliativo. Por isso que ele precisa ter uma consonância, né? O instrumento avaliativo, ele precisa conseguir me devolver a capacidade que eu quero desenvolver nele, né? Pegar um exemplo aqui, eu trabalhando cartografia, e eu dou uma avaliação para ele, somativa, que não tem um mapa. Qual é a lógica? Né? Eu preciso que eles desenvolvam um raciocínio espacial. É isso que o meu objetivo em trabalhar a cartografia é principalmente esse, né? É a espacialidade, é o raciocínio espacial. E aí eu não dou uma atividade fora de sala, não mostro uma bússola, não abro um mapa, né? Esses dias o diretor mesmo falou que ele achou um absurdo, o meu colega, né, o meu outro professor, a gente somos em 3 na escola de geografia. Ele falou assim que ele achou um absurdo o professor pedir mapas, para ele comprar mapas. Não é absurdo, porque não é. Ah, ele falou, porque tem tudo no computador. Não, mas a gente não é para, né? Nossa, o diretor pensando assim, né? Aí a gente até brincou, porque você é da educação física que você está pensando assim, né? Se fosse da geografia, você ia comprar mapa, atlas, né? Porque eles precisam desenvolver isso. Para desenvolver isso é um passo a passo. Não é abrir o computador e mostrar uma imagem, né? Também faz parte, né, gente? Pode falar, Ana. Nós fizemos um pedido no conselho de classe, justamente numa escola que a gente percebeu assim que não tinha, porque tem uma outra escola nossa aqui que ela é exemplo, né? Ela tem é uma das mais velhas, eles têm bastante engajamento dos pais, fazem bastante rifa, eles conseguiram comprar bastante material. E essa outra escola não tinha. Então a gente fez um pedido no conselho de classe para justamente eles comprarem o mapa mundi, vários mapas, né? Porque não é só geografia, história, né? A minha primeira formação foi história. E quando a gente vai falar, eu estou falando lá do Egito. Então, onde que está o Egito? Né? Aonde que está o mar? Qual que é o oceano? Então, o Oceano Atlântico, onde é que eles vão atravessar para chegar no Brasil? Então, tem que mostrar lá com o dedinho, porque é grande, é visual. E o interessante é que o nosso diretor, bem ao contrário do seu, ele falou, nossa, eu nunca pensei nesse lado aí que realmente precisa. Por quê? Por causa da tecnologia, né? Tá lá na TV, tá lá no mapa do livro. Só que a gente não tem mais livro para todas as turmas. Não está vindo livro para todos os alunos levar para casa, né? Então, nessa dificuldade, e daí eles estão começando a comprar. Eles compraram já para metade das salas, e o ano que vem eles vão comprar a outra metade. Então, e tinha uns, claro, né? Tudo
estragado e rasgado e caindo um pedaço, daí aquilo não dá para segurar lá. Então, a intenção não é o professor levar na sala o mapa. Ele está em todas as salas, você só baixa lá, depois você enrola e prende de novo ele lá. Ah, que legal! Olha, Ele fica prático. lá na sala, não sai da sala. Ah, que top! Nossa! Bem na frente do quadro, daí você Aham. desenrola ele, desce, e depois você enrola ele novamente. E a tabela periódica também. A tabela periódica também foi colocada. Olha, gente, então é necessário, é rápido, né? É uma pesquisa rápida que você vai lá e faz, e é visual, ele tá vendo aquilo o tempo todo, ele vai assimilando, né? É, é muito, muito, muito legal. Eu tinha antes da pandemia, depois da pandemia a gente não fez mais, eu sei que a gente não fez nenhum, mas antes da pandemia a gente fazia todo ano um caça ao tesouro que usava bússola, mapa, dicas, né? Para os alunos irem montando, daí pegando lá as dicas, montando, e no fim das contas, eles aprendiam muito, leste, oeste, norte, sul, vai tanto, volta, fazer cálculo de escala, por causa dessa atividade, né? E aí acabou que eu não tenho mais o colega que fazia comigo, que era da matemática. E aí era legal, porque daí a gente conseguia fazer, eles se interessavam, virava uma gincana, né? Um negócio bem. Porque faz parte do desenvolvimento, né? Não é só falar, olha, todo mundo abre agora o computador e todo mundo abre o mapa do Paraná, né? Não é assim, né? Um instrumento, tem que ser adequado ao objetivo que a gente está procurando. Eu tenho um colega, ele fez parte daquele programa dos médicos lá de Cuba, né? Ele veio de Cuba e ele falava isso pra gente. Ele falava assim, gente, ele ficava indignado. Ele falava assim, nossa, como esse povo daqui é ruim de geografia. Toda vez que eu falo de Cuba, eles perguntam pra mim se é perto da Arábia, se é perto da Índia, se passa pelos Estados, sabe assim? Ele ficava indignado, porque eles têm um estudo, né, uma educação diferenciada nessa questão, né, em Cuba. E aí, e aí ele ficava indignado, ele falava, esse povo precisa aprender, ele ficava bravo, porque a melhor geografia onde já se viu. E aí, e faz parte isso mesmo, né, para cada objetivo, né, a gente utiliza um critério e vai ter um instrumento mais adequado, né? Com toda a dificuldade que temos para definir critérios, uma coisa é certa: é imprescindível que eles sejam claros e precisos. Os critérios tornam as regras do jogo mais explícitas e podem ser mais adequados quando maior for a integração entre professores e alunos. Então, ali a gente tem uma situação, né? Então, o objetivo de aprendizagem conhecer algumas substâncias químicas do cotidiano. Então, no caso ali, né, essas substâncias, compreendendo que as substâncias são formadas por elementos químicos. Uma aula de sexto ano, né? Técnicas de separação de mistura é o tema da aula ali, de ciências. Então, qual é o critério? O objetivo meu é que eles conheçam essas substâncias. Lembra, gente, no objetivo vai ter sempre um verbo, né, delimitando para mim qual que é o objetivo daquela aula. Critérios de avaliação. O estudante deve reconhecer e nomear os métodos de separação de mistura estudados. Associar os métodos de separação aprendidos com exemplos do cotidiano e descrever de forma simples como cada método de separação funciona, né? Eles vão ver ali de uma forma mais técnica na aula, mas vai traduzir isso para as palavras deles, como é que aquilo funciona. Associar o método de separação no cotidiano. Olha, então existe isso, né? A água fica lá, separa de determinado, né? Então a água lá que é o solvente universal, dependendo do que você mistura, ele não mistura, vai para o fundo, né? Dependendo. Então, fazer isso com o cotidiano, com os exemplos do cotidiano. Reconhecer e nomear os métodos de separação de estudado. Então, esse é o critério. E qual que é o instrumento que o professor usou aqui, né? Tá meio ruinzinho ali de... Mas o instrumento é assim, ó. Ao comando do professor, registre em seu caderno. Qual a função do filtro de café? Né? Então, ali, do cotidiano. Escreva um pequeno texto que resuma
e contemple a diferença entre destilação simples e destilação fracionada. 3. A partir do conteúdo estudado, responda que técnica é adequada para separar álcool e água, ar e poeira, óleo e água. Olha que interessante, né? Para um aluno de sexto ano, é um instrumento avaliativo que interessa, porque faz parte do dia a dia, né? Então é bem interessante a forma, o objetivo que eu quero, o critério, né? O que eu espero que ele consiga fazer e o meu instrumento, que tem que ser adaptado e adequado ao meu objetivo lá, né? Então esse aqui é um exemplo que a gente tem. No dia a dia, a gente, né, vai fazendo para nossa disciplina, pensando nessas atividades aqui, nesses 3 itens: a aprendizagem, critério de avaliação, instrumento avaliativo. Gente, essa questão do objetivo de aprendizagem vai ter sempre lá no RCO, né? Então já ajuda bastante. Estratégia e instrumento avaliativo diversificados. Estratégias avaliativas. Avaliar não é primariamente aplicar instrumentos, mas sim constituir uma relação dialógica com base em intenções claras e definidas. A estratégia precede e determina a escolha do instrumento. Instrumento avaliativo. Os instrumentos de avaliação são os meios, os suportes utilizados para recolher informações sobre as aprendizagens dos alunos. São eles que materializam a intenção avaliativa. Estratégias avaliativas são os planos de ação, as abordagens metodológicas que o professor escolhe para acompanhar, mediar e verificar a aprendizagem. Elas definem o que se quer saber e como o professor será conduzido. Instrumentos avaliativos são as ferramentas específicas, os meios materiais e as técnicas utilizadas para registrar e coletar as evidências da aprendizagem, conforme planejado pela estratégia. Entendeu a diferença? Mas não para por aí. Também é necessário possibilitar a diversificação de estratégias e instrumentos avaliativos, conforme nos lembra o sociólogo Philippe Perrenoud. A uniformização dos procedimentos de avaliação, longe de garantir a igualdade, gera injustiças. A equidade exige que se leve em conta a diversidade dos alunos e que se ofereçam diferentes oportunidades para demonstrar competências. A regulação das aprendizagens só é possível se tivermos uma visão multidimensional do aluno. E lembre-se, no Saiba Mais você encontra muitas possibilidades para diversificar suas práticas, né? A questão da uniformização, quando a gente faz lá o diagnóstico, né, a avaliação diagnóstica, a gente já consegue ver bastante dessas diferenças, dessas dificuldades. Às vezes a gente tem aluno ali acompanhado, né, que tem algum laudo, alguma questão. É mais a questão mesmo de garantir esse quesito aqui da equidade, né? Então, cada um vai fazer conforme as suas possibilidades, né? Acompanhamento e intervenção pedagógica durante o processo. Além do que foi exposto até aqui, é importante salientar que é necessário que ocorram intervenções pedagógicas ao longo dos processos avaliativos. Sem ação, a avaliação se torna um fim em si mesma, um mero diagnóstico paralisante. Avaliar é agir em direção à transformação. A observação do aluno é sempre um ato de intervenção, pois provoca, questiona, desafia. O professor mediador não espera o erro para agir, ele acompanha o processo e intervém para sustentar a aprendizagem, oferecendo pistas e encorajamento. Mas quando eu devo intervir? Quando o aluno não compreendeu um conceito fundamental, quando compreendeu superficialmente e precisa ser desafiado,
Quando apresenta uma dificuldade específica, exemplo, operações matemáticas. Quando está desmotivado ou não envolvido. Olha, então nesses momentos aqui, né? Eu me lembro o ano passado, eu trabalhei em uma escola, foram turmas de sétimo, e eu peguei a aula extraordinária ali de 2 turminhas de sétimo, né? Que era uma tarde ali. E eu me lembro que quando, um pouquinho antes da prova Paraná, eu me lembro de uma aluna que ela era uma boa aluna, sempre estava com o livro na mão, e ela um dia falou assim para mim: "Ah, eu não sei para que fazer essa prova, a gente nunca sabe como é que a gente foi, né?" Aí eu comentei, falei assim: você nunca viu uma prova depois? Ah, não, a gente sabe a nota, né? Ela falou, porque gera uma nota dentro do trimestre também, né? Tem escolas que usam como nota. Mas eu não sei depois o que eu errei, né? Ela falou, ela como aluna. Aí ela falou assim que nunca os professores mostravam a prova. E aí é estranho, né? Porque ele precisa saber, mesmo sendo a prova Paraná, que a gente sabe que tem, né, é bem complicado, né? Ter que engolir, mas enfim, ninguém mostrava de volta para ela, né? Pelo menos ela disse, e a sala daí confirmou, que eles não tinham acesso à prova do trimestre passado para saber o que errou, o que não errou. E aí a gente faz toda aquela reunião pedagógica para ficar falando da recuperação dos conteúdos, né? Dos descritores. E aí eu achei estranho, mas daí depois eu até entendi um contexto ali, mas aí é uma coisa que precisa ser mudada, porque senão é isso que está falando ali, né? A avaliação acaba sendo um fim, acabou, né? Eu não consigo saber o que o aluno precisa melhorar dentro dessa questão, né? Dentro dessas atividades que foram dadas. Então, a avaliação ela precisa ter o feedback, daí depois do feedback, uma nova avaliação para ver o que de fato consegue ficar, né? Então, quando ele não compreende um conceito fundamental, a gente refaz, né, novamente, discute, vamos fazer de outra forma, vamos encontrar uma outra, né, um outro instrumento ali avaliativo. Quando compreende superficialmente e precisa ser desafiado, gente, quantas vezes, né, a gente começa o conteúdo, fala, e aí, de repente, naquela insistência, o aluno, agora eu entendi, né? Então, é muito legal isso. Fala, nossa, ele entendeu mesmo, porque, né, eles chegam assim a mudar a expressão, né? É, e ali na questão das operações matemáticas, ali é um exemplo, né? Mas a gente sabe que existe muita dificuldade em exatas, né? Um calcanhar de Aquiles. Aliás, só abrindo parêntese, vocês viram? Eu vi ontem uma propaganda do Caiado, que é governador de Goiás, é isso? Ele prometendo R$ 10.000 para o aluno que tirar mais que 800 pontos na prova do Saeb. Vocês viram isso? Nossa, eu vi ontem no Instagram alguém falando e aí ele mostrou e um valor para dividir entre coordenação pedagógica e professores também. Falei, nossa, como eles estão incentivando, né? Incentivando essas situações, né? Ultimamente a gente tem virado aí um baita de um mercadão, né? De quem dá mais, quem consegue mais, né? Eu vi isso ontem, até falei, achei que fosse fake, mas parece que é ele falando mesmo. Com a IA hoje a gente tem que tomar cuidado, né? Ainda falei, nossa, depois vou ver se isso aqui é real, porque a IA faz cada coisa, né? É, então, quando está desmotivado ou não envolvido, né? Às vezes o aluno também passa por situações que faz com que ele não esteja nem aí, né? Para o que a gente tá fazendo naquele momento. Pode falar, André. Então, eu só queria contar um negócio, porque eu fico vendo essas coisas e fico pensando assim, eu pelo menos sinto um impeditivo muito grande em pensar todas essas outras estratégias e tal, por conta do tempo. Basicamente é isso. Assim. A disciplina de sociologia iniciou, né, quando ela retorna para o currículo, ela iniciou com 2 aulas em cada série,
Hoje a gente tem 2 aulas só no segundo ano, e a proposta para o ano que vem é que tenha uma aula só. Eu fico pensando como é que a gente vai fazer para fazer prova formal, que seja. Sabe? A gente não tem tempo absolutamente nenhum, assim. Então, muitas vezes eu percebo que seria interessante fazer uma nova intervenção para fazer uma retomada, mas eu não tenho tempo, eu não tenho tempo hábil. Então, assim, isso me parece assim, muito um mundo ideal, mas na prática isso não tem, pelo menos na disciplina de sociologia, eu acho inviável, inviável, assim. As turmas que eu tenho de sociologia e projeto de vida, eu ainda consigo pegar algumas vezes as aulas do projeto de vida para complementar com a sociologia. Mas quando não tem, é inviável, é literalmente inviável. Me preocupa muito essa proposta para o ano que vem de ser uma aula só. Porque Uma aula só? uma aula só. Uma aula só foi o que o diretor nos passou. Que a gente vai, para fechar um padrão, vai ter que pegar 15 turmas. Ou seja, inviável, inviável. A gente não foi aberto de fato ainda para a gente as mudanças, né? Mas precisa fazer alguma coisa, um movimento. Alguns anos atrás, teve a disciplina de artes. Não sei se algum de vocês lembram disso. Ia ser uma aula só. Eles começaram com abaixo-assinado, com uma movimentação e acabou que não houve a mudança, né? Por causa dessa. Nossa, foi tanto questionamento, tanto. E, não, e sociologia a gente precisava aumentar a quantidade de aulas, não diminuir. Pode falar, Carlos. Viu? Eu não sei, a minha informação deve tá errada, então, mas a Fernanda, que era a nossa outra professora de formação, da turma que eu estava anteriormente, não sei se a Isete deve lembrar, né? Ela disse um dia para nós que que já tinham dito que ia aumentar a carga horária de sociologia, eles só não sabiam como que ia distribuir isso. Então, alguma informação está desencontrada aí. Porque acontece o quê? Eu sou professor de formação docente na Unioeste. Eu trabalho com o 3º e 4º ano práticas de ensino. E pela informação que a gente tinha lá também, que para mim também era convergente, a gente teria que intensificar lá algumas questões, justamente porque ia aumentar a carga horária de sociologia. Então, deve ter acontecido alguma coisa aí no meio do caminho. Porque acontece o quê? Agora, com a implantação da nova o Estado do Paraná não acabou de implantar a nova BNCC, né? Que foi assinada agora há pouco tempo. Houve uma recomposição da carga horária, né? Das disciplinas do currículo normal, do currículo regular, que foi para 1.200, 1.400 horas. Ficou só 600 para as disciplinas de caráter itinerário. Né? Então, a tendência é que compusessem as de sociologia e filosofia, né? Não sei se vai acontecer, mas era o que a Fernanda tinha dito. Eu ouvi também, eu estou na mesma linha do Carlos. Foi a mesma coisa que eu ouvi por aqui. Então, só para concluir, assim, o meu diretor daqui é um diretor que ele é interventor. Né? Ele veio direto da uma escola cívico-militar interventor. E ele fez parte das reuniões e ele trouxe essa notícia e dizendo que justamente iriam aumentar para outras disciplinas, mas as disciplinas filosofia, sociologia, inclusive história e geografia diminuiriam. Então ele falou para biologia, para os professores de biologia que aumentaria, mas para as disciplinas, essas típicas de humanas, diminuiria, e sociologia e filosofia cairia para uma. Quando ele falou que cairia para uma, como existem já em alguns outros estados, vai ficar absolutamente viável. Tanto que ele mesmo falou que a gente ia precisar pegar 15 turmas para fechar um padrão. O professor André, posso falar aqui? Não, o que eu já ouvi também é o seguinte, que daí eu ouvi, também já vi esse negócio de uma turma, só que daí aumentaria os anos. Em vez de ter só no segundo, teria uma turma no primeiro, uma no segundo e uma no terceiro ano. Então seria uma disciplina que teria nos três anos do ensino médio. Seria, em vez de 2 turmas só no segundo, seria uma turma, entenderam, né? Seriam 3 aulas, na verdade. O que daí não seria tão ruim. Em vez de 2, passaria 3, seria um aumento. Mas também uma aula só é muito pouco, né? Pode falar, Carlos. Mas é curioso, né? Porque eu, por exemplo, aqui em Toledo, não sei, deve ser padrão, né? Aqui em Toledo nós temos 2 no segundo e 2 no terceiro ano. 2, são 4. Então, mas já no terceiro ano é aquela governo de cidadania, né? Ela não é uma disciplina de sociologia, ela é aquela que... entende? Ela não chega a ser a matéria de sociologia. Mas ela se mantém, né? Pelo jeito se mantém. Então, se ela se mantiver, quem pega somos nós, né? De qualquer maneira,
E aí tá dentro do nosso currículo, não tá tão fora, porque nem dá aula, sei lá, de qualquer outra coisa. Tem um amigo meu aqui, gente, de história, que deu aula de dança esse ano. Dança. Ah, acredito. Acho absurdo. Para completar, pega-se qualquer coisa, né? Tipo, infelizmente. Fala, Ana. Mas daí também não vai abrir para nós fixar padrão se continuar no terceiro ano, né, o governo e cidadania. Esse é o duro para nós, né? Daí a gente fica pensando, Exatamente. mas qual sentido? Ele chamou um monte agora de professor de sociologia para diminuir, porque há uns 4 anos atrás, quando começou a mudança, né? Ele diminuiu, ele colocou uma no primeiro, uma no segundo, uma no terceiro. Daí depois ele diminuiu de novo. Aí agora, de um tempo para cá, aumentou para o segundo 2 e para o terceiro 2. E daí a nossa informação aqui em Pato Branco não veio nada do núcleo ainda, não veio nada certo. Mas os diretores que voltaram da reunião, eles comentaram que aumentaria. Então, tá bem desencontradas as informações. Eu tenho, então, isso que eu ia comentar. Eu tenho 2 escolas diferentes e cada pedagoga disse uma informação diferente da mesma coisa. E aí, os professores ficaram, aí deu aquela, né? Não, porque um professor ouviu também de outra escola, daí uma outra informação. Esse mês, na semana que a gente for ter o feedback, que é aquela semana que a gente não tem o nosso encontro, na quarta-feira daquela semana, a gente vai ter, ao invés do encontro com eles, um curso do novo, né, dessas mudanças aí do novo ensino médio. Daí eu pergunto, tá? Porque eles falaram que esse curso vai ser direto lá com a CE de Curitiba, só os professores do probatório. Aí eu consigo perguntar com mais. Deixa eu até anotar isso. Que eu consigo perguntar com mais, assim, propriedade, né? Falar diretamente com eles. Eles falaram que é um curso para depois a gente conversar com vocês. Vai ter um momento lá sobre isso. Mas assim, gente, eu também entendi que aumentaria, né? Agora, tem que ficar esperto, né? Porque a gente estão falando pouco, né? Eu achei que, né? Eu vejo assim, se acontecer de falar que vai diminuir, tem que fazer um movimento, tem que fazer alguma coisa, tem que começar, né? Pode falar, Isete. Eu concordo com a professora Andréia que a gente tem que ficar atento e ver quais as decisões foram tomadas e se reduzir para uma, a gente fazer um movimento. Porque uma aula, a gente já teve experiência de ter somente uma aula, né? Nossa, uma aula, 15 turmas, então, assim, é muito aluno, faz a conta, né? Se tiver 35 alunos em cada sala, quantos alunos que um professor tem que atender, né? E a gente é muito aluno, daí você não consegue conhecer o aluno para poder auxiliar ele, e o tempo é muito pouco para trabalhar. Uma aula, assim, teria que ser até proibido nas escolas, porque uma aula, a gente para um professor trabalhar, tem muitas dificuldades envolvidas, né? Vamos ficar de olho, então, mas eu vou falando com vocês. Eu sei que tem essa semana, porque eles já avisaram a gente no mês passado que vai ter esse momento dentro né, do nosso espaço. Ai, gente, mas vamos ficar de olho, a gente vai se falando, tá? Vamos ficar ali na referência docente, então, para dar tempo aqui da gente completar, né? Falar da nossa prática. Então, a referência docente 5, aplicar instrumentos e estratégias de avaliação diversificados, visando acompanhar e intervir no processo de aprendizagem. Qual que é o nosso critério, então? Desenvolver estratégias e instrumentos de avaliação diversificados, acompanhando e intervindo estrategicamente no processo de aprendizagem dos estudantes. Este critério avalia a capacidade do professor em utilizar estratégias e instrumentos de avaliação diversificados, compreendendo e adequando os critérios avaliativos aos objetivos de aprendizagem do seu componente curricular, para acompanhar e intervir estrategicamente no processo de melhoria das aprendizagens dos estudantes. Um critério longo esse aqui. As rubricas, então, para o planejamento. O que a gente vai aqui, né, fazer para colocar em prática
essas estratégias e instrumentos de avaliação diversificados. Gente, alguns anos atrás, acho que há uns 2 anos atrás, eu participei de um Formadores, que eu me lembro que a professora disponibilizou uma tabela. Depois eu vou ver se eu encontro e coloco lá no nosso grupo do WhatsApp. Que ela trazia objetivo, instrumento e estratégia. Objetivo, estratégia, instrumento. Assim, para cada, dentro da geografia. Mas daí dá para vocês darem uma olhadinha. Então é bem interessante, né? Que traz lá, ó, com esse objetivo. Qual a estratégia que eu devo usar, qual instrumento. Né? Dá umas ideias. Tudo que dá ideias. E lembrando que o do planejamento mesmo é a semana que vem. Então, hoje é o diagnóstico, é mais para a gente ir pensando, né? No documento de planejamento, então, ali, a rubrica 1. Lista objetivos de aprendizagem, ou não lista, né? Indica um instrumento avaliativo padronizado. Não define critérios de avaliação e não evidencia a finalidade da avaliação, diagnóstica, formativa ou somativa. No 2. Rubrica 2. No documento de planejamento, lista os objetivos de aprendizagem, indica um instrumento avaliativo diversificado, lista critérios de avaliação e não evidencia a finalidade da avaliação, se é diagnóstica, se é formativa ou somativa. Rubrica 3. Lista os objetivos da aprendizagem. Igual eu falei para vocês, o objetivo de aprendizagem está lá no RCO. Quando ele não vem no slide, lá dentro do planejamento, né, no RCO, a gente consegue encontrar ele. Lista objetivo de aprendizagem, descreve uma estratégia de avaliação diagnóstica, descreve um instrumento avaliativo diversificado, lista os critérios de avaliação, evidencia a finalidade da avaliação, formativa ou somativa. E aí, no 4, lista objetivo de aprendizagem, descreve uma estratégia de avaliação diagnóstica, descreve e justifica um instrumento avaliativo diversificado, lista os critérios de avaliação, evidencia e justifica a finalidade da avaliação, formativa ou somativa, descreve como realizará o acompanhamento e intervenção ao longo da avaliação e indica um momento para devolutiva ou reflexão com os estudantes. Isso aqui é legal, é o feedback, né? E as rubricas para a nossa prática. 1. Na prática observada, o professor explica como deve ser realizada a avaliação, permanece em um ponto fixo da sala, né, ou foca só em um grupo ou uma turma ali, não faz referência a objetivos de aprendizagem ou critérios de avaliação durante a condução da avaliação. Na prática observada, o professor informa, na 2, né? Informa o objetivo da avaliação para os estudantes, orienta sobre como deve realizar a avaliação, circula pela frente da sala, dando atenção somente aos estudantes que solicitam ajuda, intervém pontualmente para responder a perguntas diretas dos estudantes, menciona critérios de forma genérica, exemplo, prestam atenção na organização, silêncio. Na prática observada na rubrica 3, explica didaticamente o objetivo de aprendizagem e apresenta os critérios de avaliação antes do início da atividade, né, gente? Explicar da forma que eles entendem, né? Traduzir para a linguagem deles ali. Orienta os estudantes sobre como devem realizar a avaliação, circula pela sala durante a avaliação, monitorando o andamento do trabalho, realizando intervenções pedagógicas para a turma como um todo. E na prática observada, explica didaticamente o objetivo de aprendizagem e apresenta os critérios de avaliação antes do início da atividade. Indica para os estudantes como e quando realizará um momento de devolutiva e reflexão da avaliação. Orienta os estudantes sobre como devem realizar a avaliação. Circula pela sala durante a avaliação, monitorando o andamento do trabalho e realizando intervenções pedagógicas individualmente ou em grupos, né? Depende de como vocês vão fazer como vocês vão propor essa atividade avaliativa, né? Essa é a rubrica 4, que seria mais adequado, mais esperado dentro dessa temática, né? Então, a ideia é que se faça um instrumento de avaliação, né? Que vocês criem um instrumento de avaliação
que tenha dentro desse instrumento de avaliação um objetivo de aprendizagem e que vocês definam os critérios, né? O que eu vou identificar, o que eu vou avaliar dentro desse instrumento de aprendizagem, né? Algo que a gente já faz no dia a dia, a gente só não fica escrevendo para cada instrumento avaliativo, né? A gente acaba não fazendo para cada instrumento um planejamento dessa forma, né? Então, o que é importante ali, gente, é explicar para eles o motivo, por que a gente está fazendo, o que a gente espera com essa prática, né? O que a gente vai levar em consideração dentro dessa atividade proposta, né? Quando é que a gente vai fazer ou como é que a gente vai fazer essa devolutiva para eles, né? Ah, vou pegar, vou corrigir, vou devolver para vocês. Um vai corrigir o do outro, né? Vou fazer um levantamento, vou fazer um gráfico de quem respondeu, quem acertou o quê, quais foram as mais, quais foram as menos. Aí a gente pensa, né? Orientação, e o principal ali é fazer as intervenções durante a prática, né? Fala-se muito nisso, né? Eles acabam vendo os vídeos e falam, não fica parado num lugar só, né? Circula, debate, ouve, responde, né? Isso é tranquilo, já vi as práticas de vocês e a gente circula bastante. E aqui tem no Saiba Mais, deixa eu só entrar aqui, ó. Eles têm feito alguns Saiba Mais que estão bem interessantes, né? Aqui no Saiba Mais, a avaliação interna. O que você vai encontrar nesta edição do Saiba Mais? Diversos exemplos de estratégias e instrumentos avaliativos, diagnósticos formativos e somativos, organizados por componente curricular, dicas sobre como elaborar um bom instrumento avaliativo formal, prova escrita e de múltipla escolha, exemplos de planejamento com base no nível 4 das rubricas para cada um dos componentes curriculares, sugestão de roteiro para a condução da sua prática, artigos acadêmicos sobre a temática e vídeos com entrevistas de algumas referências presentes nos roteiros, né? Algumas coisinhas que a gente vai ter ali. Então, se vocês quiserem entrar para ver, ter uma ideia, ver mais ou menos como, né, se espera, né? Assim, gente, nós temos. Deixa eu só mudar aqui, ó. Essa temática, né, que tem muito a ver com as nossas práticas do dia a dia, as nossas avaliações, o que a gente já costuma fazer, né? Então, a gente é mais escrever, é mais de descrever, na verdade, que a gente está fazendo, né? Essa foi a apresentação do tema avaliação interna. Segue as datas, então, dos nossos próximos encontros, ó. Semanas de encontro para o planejamento, de 10 a 14 do 11. Então, a próxima semana nossa, né, vai ser para fazer o planejamento. Então, igual eu falei para vocês, agora é o diagnóstico, é a apresentação, é o pensar, né? Vai esboçando alguma coisa, às vezes você vê, tem uma ideia. O período para a realização da prática, observação e diálogo formativo, de 11 do 11 a 5 do 12, né? A gente vai fazer durante a próxima semana, a partir do momento ali, né? A nossa prática, observação e os diálogos. E aqui, ó, tá vendo aqui? Encontro formativo extra, conhecendo as mudanças pedagógicas do ensino médio para 2026. É nesse período aqui que a gente vai ter um de 24 a 28 do 11, que a gente vai ter as orientações que eu estava comentando com vocês sobre o novo ensino médio, né? Então, tendo deles o repasse, né, dessas informações, eu pergunto, vou vendo, né, que caminho vai tomando, vejo outras questões, e aí depois a gente socializa, provavelmente eles vão dar daí algum motivo, às vezes eles mandam um formulário para a gente preencher, né, aí a gente vai falando dessas questões. E a nossa semana de socialização, que vai ser lá a primeira semana de dezembro, de 1 a 5 do 12, né, então, no dia 1º, que é a nossa socialização, se todo mundo tiver terminado, feito feedback, as práticas, etc., encerra pra gente ali, né? Aí a gente tem o encerramento do ano letivo. Pode falar, André. Eu queria perguntar se essa prática, se a gente pode fazer em Sociologia 1
porque eu tenho uma turma de governo e cidadania que eu pedi para eles fazerem, eles fizeram em grupos, eles tentaram montar projetos de lei, a gente está tentando desenvolver isso com eles. E aí eu tinha pensado em fazer uma atividade avaliativa com eles sobre isso, assim, porque eu acho que ia ficar bem interessante, assim. Eles estão se empenhando bastante. Ou se tem que ser com a sociologia do segundo ano mesmo, que é algo que na formativa você já percebeu que está indo bem, é isso? Isso. Uhum. Tá, pode, sem problema, pode sim. Que é o terceiro ano, né? Isso, é o terceiro ano. É Sociologia 1, para trilhas de linguagens, né? Que daí tem Sociologia 1. Daí, Sim, isso. pode. Então tá bom, então. Beleza, obrigado. Nada. Mais alguém tem alguma pergunta? Pode falar, Ana. Prof, eu praticamente já estou encerrando as minhas avaliações e notas com os alunos, porque na outra semana eles já querem que a gente esteja fechando o trimestre para daí eles darem o se liga, Sim. né? Então, eu, a semana passada, já apliquei aquela avaliação, né, que era da linha do tempo e tal, e já dei prova. Então, assim, o meu combinado com eles já foi as 2 avaliações. Dá para fazer um mapa mental, alguma coisa assim, como avaliação? Pode ser sim, alguma coisa que você vá fazer um resumão, né, do que vocês fizeram. Pode. Você é que necessariamente você não vai precisar mostrar esse resultado de, né, avaliativo na nossa prática. Eles vão ter que fazer uma atividade que você está propondo. Você quer fazer, fala, vai fazer mais uma, né? Ou Assim, pode ser, fala, ó, vou fazer com vocês aqui para a gente fazer um resumão aí do nosso trimestre. Pode, tá? Porque eu faço aquela do caderno, né? Eu faço aquela atividade Aham. dos maisinhos. Ainda daria para incluir. Vou fazer valendo 2 pontos. Daí, Você pode até pensar uma atividade para eles fazerem pesquisa no caderno, pode ser. não precisa ser, eu vou fazer uma prova, um seminário. Pode Não, ser uma super diferenciada não precisa. Tem que ser alguma coisa que vá atingir o objetivo. até aquela que a prof falou do ticket de saída é interessante também, né? Aham. Você pode fazer o ticket de saída e depois fazer um debate, né? Pode fazer de entrada, talvez, né? No início da aula, colocá-la no quadro e ir puxando. Quem fez essa? Quem falou isso? Pode. Seria um debate daí. Seria um debate. Daí também é uma prática avaliativa, daí é Debate. formativa, né? Isso. Ela é somativa e formativa, né? Dá para Somativa fazer. e formativa. Tem, Tá. eu olhando ali pela listagem que eles colocaram, olhando pelo meu componente, que também é dentro da humanas, tem muita coisa que acaba sendo somativa e formativa. Tem muita coisa, né? Então pode sim. O interessante é que o critério esteja bem explícito e que o instrumento tenha a ver com aquele objetivo. Né? Então, esse instrumento aqui, nossa, tá super adequado para eu avaliar, né? Para eles chegarem nesse objetivo, tá? Mas as notas, essas coisas não precisam aparecer, não. Certinho? Fala, Isete. A minha preocupação é a mesma da Ana também, que a gente já está lançando as notas agora, né, finalizando, e daí como que eu vou pensar agora numa outra ferramenta, né, de avaliação? É que quando começa o Se Liga de vocês? Depois do dia 17, eles falaram, não tem ainda a data certa, mas até o dia 17 nós temos que ter as notas fechadas. Ah, tá. Aí depois é o Se Liga. Eles não passaram uma data, né? Vai começar tal dia. Sim. O que dá para fazer, Isete, eu, assim, acredito que possa fazer dentro dessa, igual a Ana falou, né? Ó, gente, vou fazer um apanhado, um resumo do que a gente fez. Vou fazer vou ver o que que vocês conseguiram, né? Até onde a gente chegou, se vocês entenderam determinados conceitos. Pode fazer prova, pode fazer objetiva, se você
achar melhor, né? Fazer um objetivo aqui dos teóricos e dos conceitos, né? Pode pensar alguma coisa assim. Mesmo que eles não tenha essa nota lá, você pode até dizer para eles que essa nota vai ser um a mais, um maisinho lá no Se Liga. Talvez eles, né, seja mais interessante para eles. Fala, ó, gente, vamos fazer o Se Liga e essa aqui já é uma atividade que eu vou colocar lá, né? Pode ser. Aí depois, no momento, você só devolve para eles mais para frente e discute os resultados. Mas a gente tem que gravar explicando os objetivos, a fala, tudo ali. Isso, E eles na precisam fazer a Na prática. prática, pede, né, pra gente ali, ó, explicar o objetivo da aprendizagem. Olha, então eu quero que vocês, né, entendam determinado conceito, né, apresentar os critérios, aí vocês vão fazer, ou vocês vão elaborar alguma coisa, ou vão desenhar, ou vão criar, né, e isso que vocês precisam fazer para eles, né, e falar ali quando que vocês vão fazer a devolutiva. Isso você pode fazer lá no Se Liga daí. Olha só. É uma ideia, né? Talvez você pode falar com ele, ó, vamos fazer essa... A gente depender do Se Liga, prof, fica muito complicado, né? Porque vai que bem no dia que você não vai na escola, que é o dia, ó, tipo, segunda-feira eu não tenho aula, na terça-feira também não tenho aula com aquelas turmas. Não, é melhor fazer já. E aí, qualquer coisa, você deixa a atividade guardada para jogar no Se Liga. Pode ser também, né? Fala para ele, ó, já vou fazer com vocês isso aqui para a gente usar lá na frente. Aí, talvez, no dia do Se Liga, você dá o feedback, né? Sim. Pode o que eu pensei agora, assim, mais de prático, né? Que a gente tem que pensar o que seja prático também. Eu pensei um mapa ou conceitual ou mental, que eles vão estar pesquisando e eles vão ter que estar elaborando, né? Sim, dá sim. Né? Fazer alguma coisa, você pode até juntar nos grupos mesmo, né? Fazer uma atividade ali entre pares, pode fazer pesquisa. Vocês vão ver o que vai adequar dentro daquele objetivo, né? Não é nada mirabolante, né? Não é nada que precise de muita. É o que vocês fazem, só tem que levar, né? Fazer o planejamento e levar aquelas bem certinho essa questão, né? Um instrumento adequado, critério, objetivo. Pensar nisso, né? Então, o que eu vou fazer para eles chegarem nesse objetivo, né? E fazer a explicação para eles, circular pela sala, fazer uma atividade né, que contemple isso. Certo? Qualquer coisa, o nosso grupo lá tá aberto de WhatsApp, a gente vai conversando, se quiserem mandar um e-mail também. É a semana das ideias, né? Porque semana que vem, que é o planejamento, que aí a gente vai mergulhar mais, né, nessa questão. Mas qualquer coisa a gente vai se falando, tá? Aí tem aqui as referências, né? Algumas referências também, mas o Saiba Mais, né? Lá no link do Saiba Mais tem bastante coisa interessante, né? Se vocês quiserem dar uma olhada também, tá? Agradeço então, gente. Obrigada. Foi um encontro bem legal, né? Esses encontros que tem mais a ver com a nossa prática diária é bem interessante, né? Não é uma novidade para nós, né? Bom, então, gente, deixa eu fechar aqui. Então, até a próxima segunda-feira, no nosso encontro de planejamento, e qualquer novidade, a gente vai se falando, tá bom? Até mais. Pessoal, até mais. Obrigada, prof. Nada. Prof, posso aproveitar um minutinho? Tchau, até mais. Pode, Ana. Deu certo lá o meu trabalho que eu enviei para a senhora? A gente não teve a devolutiva? Ainda não consegui fazer a devolutiva. Ah, tá. Por Eu quê? fiquei pensando, será que deu certo? Não deu? Menina, tanto nesse grupo quanto no outro, a questão do SAEB enroscou todo mundo, né? Mas hoje eu ainda vou dar uma olhada. E que dia que você tem disponível? Amanhã, daí qualquer coisa, se a senhora conseguir, daí me manda uma mensagem, ou quarta-feira à tarde também, daí dependendo. Amanhã à tarde. Amanhã de manhã. Amanhã. Ah, tá. A gente vai conversando então, tá? Quarta-feira à tarde também poderia, assim, porque eu daí não tenho aula a tarde inteira. À tarde você não tem aula nenhum dia?
Tenho, na quarta-feira, que daí eu teria disponível algum momento, assim. Ah, tá. Entendi. Tá bom. Então vamos conversando. Me manda ideia, prof, me manda o WhatsApp, a gente combina o horário. Isso. Tá bom? Obrigada, prof. Beijo. Nada. Beijo.